Olá! Começa agora mais um Filosofando, o seu programa de filosofia e de filosofia espírita que vai ao encontro das grandes ideias pensadas ao longo do tempo numa infinita jornada em busca da verdade e do bem. Hoje estamos iniciando uma nova temporada que tem como tema a filosofia da religião sob o olhar da filosofia espírita. Informamos a respeito disso que nós, do CEF, o Centro de Estudos Filosóficos Espíritas, temos um grupo avançado de estudos, o VER, Visão Espírita da Religiosidade, com aulas presenciais no Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, na unidade de Santana. Quem quiser participar, se inscrever, é só buscar no portal www.filosofiaespírita.org. E agora, para compreendermos melhor o objetivo dessa nossa nova temporada, eu vou ler um pequeno trecho de uma mensagem dada por Gabriel Delany, psicografada por Raul Teixeira, no 4º Congresso Espírita Mundial, feito em Paris, 2004. Ele diz o seguinte: libertar-se-ia a fé religiosa ante o pensamento espírita, qualquer que fosse a sua linha interpretativa dos fenômenos da alma, ao observar seriamente e penetrar o conhecimento das leis da natureza, base em que se apoia a estrutura espírita. Destronaria o interesse subalterno de dominação de consciências, valorizaria o trabalho de amadurecimento das consciências para a visão de Deus, o que aclararia a reflexão do crente para libertá-lo, por fim, da pieguice, do fanatismo, do fundamentalismo destrutivo. Bem, quem poderá falar melhor sobre o assunto e com a qual sempre contamos é a nossa querida professora Sônia Teodoro da Silva, a fundadora do CEF. Olá, Márcia. Olá aos telespectadores, queridos internautas também da TV Mundo Maior e do programa Filosofando. Essa fala do Gabriel Delany nos esclarece fundamentalmente e profundamente acerca dos princípios religiosos do Espiritismo, né? Depois nós vamos dar uma pequena definição de Kardec sobre esse aspecto, porque me parece que é um tema bastante controverso também dentro do próprio movimento espírita, se o Espiritismo é religião ou não. Então nós decidimos abordar esse assunto sob o olhar da filosofia espírita e tendo como ponto de partida a filosofia da religião e também a filosofia moral, né? E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é: o que impele o homem à religião? O que o leva à religião? Então, Márcia, antes de nós entrarmos ou aprofundarmos esse tema, eu queria dar algumas definições sobre filosofia da religião, porque esse é o nosso foco principal, desde que abordado pela filosofia espírita, não é? O assunto é bastante controverso quando falamos de religião, porque muitas pessoas até hoje discutem no movimento espírita se o espiritismo é religião ou não. Então nós vamos esclarecer conforme Allan Kardec e conforme algumas definições de alguns espíritos, como no caso Gabriel Delany, para deixar bem claro, quem sabe, né, de uma vez por todas, esse assunto que é um assunto dos mais importantes também dentro do contexto de abordagem da filosofia espírita. A filosofia da religião é uma das divisões da filosofia, né? Ele tem por objetivo o estudo da dimensão espiritual do homem desde uma perspectiva filosófica, ou seja, metafísica, antropológica, ética, indagando e pesquisando sobre a essência do fenômeno religioso. Em síntese, a sua pergunta fundamental é: o que é, afinal, a religião? Que foi a pergunta que você me fez, né? O que leva o homem à religião? Sim, mas antes de mais nada, eu quero definir o que é religião, né? Então, eu vou tomar como base uma fala de Émile Durkheim, que é considerado um dos pais da sociologia. Ele diz assim:
A religião é caracterizada pela distinção do sagrado e do profano. A divisão do mundo em dois domínios, compreendendo em tudo quanto é sagrado, o outro, tudo que é profano. Tal é o traço distinto do pensamento religioso, um sistema solidário de crenças e de práticas relativas a coisas sagradas, isto é, separadas, proibidas, crenças e práticas que unem uma mesma comunidade moral chamada igreja, todos os que a ele aderem. Muito bem, então posto isso, e depois nós vamos definir também o que é crença, a diferença entre uma coisa e outra, então nós vamos entender posteriormente o que leva o ser humano à religião, porque sempre a gente tem que remontar às definições, aos conceitos e a um passado, porque no passado nós formamos essas ideias, para que nós possamos entender esse ímpeto que leva o ser humano ao sentido devocional. Pois bem, mas nós vamos deixar essa resposta para o nosso próximo bloco. Vamos encerrando aqui, pedindo para você não sair daí, porque é 1 minutinho só. A TV Mundo Maior trabalha para levar luz até a sua casa, mas sabemos que podemos fazer muito mais e melhor. Nós queremos ser referência mundial na implantação do tão sonhado mundo de regeneração. Para isso, nós precisamos saber onde você está, de que maneira você acompanha a nossa programação, que programas que você mais gosta de assistir. Participe pelo site no www.tvmundomaior.com.br/pesquisa. A sua participação também pode se dar pelo telefone ligando segunda a sexta-feira em horário comercial para 2304 9022. Participe! Com você, nós podemos levar Jesus a cada vez mais pessoas, transformando esse em um lugar melhor. Você merece isso. Aqueles que você ama, o mundo merece isso, não é mesmo?